Bom dia, queridos irmãos, nesse domingo, dia 8 de fevereiro. Bom dia, irmãos, paz e alegria. Hoje vamos meditar a primeira carta de Coríntios, capítulo 9, versículos de 16 a 23. Com calma podemos nos reunir ao redor desta palavra tão importante e tão fundamental para toda a missão Belém. Eu me fiz escravo de todos para ganhar o maior número possível. O coração de São Paulo, abrasado pela evangelização, faz vibrar o nosso também. Essa palavra fala alto a todos os grupos de evangelização da Missão Belém. Ela explica concretamente como e quando convidar, o que fazer. Não podemos nos contentar com os 3, 4 que ficam depois de um Caná, um Ruá ou um Yeshua. A minha fraternidade não é para eu estar bem aconchegado, mas buscar os que estão longe, perdidos e lascados. Não podemos nos contentar com 10 pessoas que participam do retiro, mesmo se o faríamos até para uma só pessoa. Mas devemos encher as nossas salas e para fazer isso precisa convidar, perder a cara, ter a ousadia de lançar as redes em alto mar e irmos mar adentro. Eu me fiz escravo de todos para ganhar o maior número possível. Fiz-me judeu com os judeus, fiz-me grego com os gregos. Fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para todos. Essa luta até o último sangue pela evangelização é o contrário do tranquilo aconchego. Não podemos estar em paz até que há alguém morrendo lá fora. Para saber se estou com boa vontade, posso me perguntar quantas fichas de convite tenho no bolso. Quantas pessoas envolvi no WhatsApp do Diário Espiritual? Quantos eu convidei para o próximo retiro e como cultivei os que já participaram? O mesmo vale para quem está envolvido diretamente no trabalho na rua. Eu não posso dormir em paz até que tenha uma cama vazia na nossa casa de acolhida. Devo lutar até a morte para trazer alguém para dentro da casa do Senhor. Os peixes não pulam sozinhos dentro do barco. Precisa pescá-los. Da carta aos Coríntios. Pois anunciar o Evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade que me se impõe. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. Se eu fizesse isso por iniciativa minha, teria direito a uma recompensa. Mas se eu faço por imposição, por vocação, trata-se de uma incumbência a mim confiada. Então, qual é a minha recompensa? Ela está no fato de eu anunciar o Evangelho gratuitamente, sem fazer uso do direito que o Evangelho me confere. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os judeus, eu me fiz judeu, para ganhar os judeus. Com os súditos da lei, eu me fiz súdito da lei, embora não fosse mais súdito da lei, para ganhar os súditos da lei. Com os sem lei, eu me fiz um sem lei, eu que não era sem a lei de Deus, já que estava na lei de Cristo, para ganhar os sem lei. Com os fracos me fiz fraco, para ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para dele me tornar participante. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Esta é a experiência de São Paulo, o primeiro grande missionário. Todos nós lembramos da experiência desse homem. Ele que estava convencido do Deus dos judeus, ele que lutava contra os cristãos que os perseguiam, jogava eles na cadeia, ele que não ficava em paz nem quando era judeu, se encontra diante de Jesus na estrada de Damasco, quando ele vê esta grande luz e cai por terra. Aí, caindo por terra, cai todo o homem velho por terra, e ele nasce o novo São Paulo que nós conhecemos. Morre Saulo e nasce São Paulo. Diante da experiência de São Paulo, todos nós nos sentimos estimulados. Ele consagrou inteiramente a sua vida ao anúncio do Evangelho. Em 10 anos, ele percorreu 3 vezes a terra conhecida, o mundo conhecido naquele tempo. Lembramos que 2000 anos atrás ainda não tinha acontecido a descoberta da América e ainda não se conhecia o Japão e as terras do Extremo Oriente. Então, a terra conhecida era a Europa, o norte da África, o Oriente. São Paulo, por 3 vezes, deu a volta do mundo conhecido naquele tempo. E não tinha meios, não tinha avião igual hoje, foi de navio, e sabemos muito bem todas as dificuldades que ele enfrentou. A paixão de São Paulo foi envolver outros na evangelização. E aí ele fundou comunidades. A experiência de São Paulo, ela é estimulante. Ela fala para todos nós hoje o que eu posso fazer para sair do meu aconchego, para sair da minha vidinha, da moleza da vida e me envolver na evangelização. Realmente a evangelização é a experiência mais bonita que exista no mundo. É a experiência que mais dá alegria. E quem experimentou a evangelização sabe muito bem disso. Qualquer evangelização pode ser a evangelização do irmão que você encontra pela rua, que está sentado ao teu lado no ônibus, pode ser a evangelização de um teu colega de trabalho, pode ser a evangelização mais organizada, como é o Yeshua, o Ruá, o Canaã. Quando ela termina, a alegria no teu coração é imensa. Pensamos na evangelização da rua, dos nossos irmãos da Cracolândia, do centro de São Paulo, ou hoje mesmo inicia a missão em Roma dos nossos irmãos italianos. Imagina que coragem com este frio que tem na Itália, aqui no Brasil calor, mas na Itália faz frio, visitar os irmãos de Roma, partilhar com eles estes dias e anunciar Jesus. Quantas experiências maravilhosas vocês poderiam contar? Ontem, alguns dos missionários contavam para nós de alguns filhos dos casais acolhedores que estavam evangelizando durante a missão de rua. E tinha alguns deles na equipe das crianças, o Pablo, o Jean, e tinha mais jovens também, como a Geice, da Admeia e do Leônidas. Enfim, vendo a alegria desses jovens, desses adolescentes, levando a palavra de Deus para aqueles meninos e meninas de rua, sem Deus, que para eles, para toda criança e para todo adolescente, a experiência forte de Deus vem através da família, vem através de um pai e de uma mãe, e eles ali abandonados, assim, a uma sorte do mundo, que na verdade não é sorte nenhuma, mas é uma tragédia. Um dos missionários nos contava que o Jean estava sempre com a palavra de Deus, sempre com a Bíblia, e sempre procurava uma parte na Bíblia, algum trecho bíblico, para sentar, procurar uma desculpa e sentar ao lado de um desses jovens e começar a mostrar a palavra de Deus, tentar falar do que Deus pode fazer na vida, junto com o seu testemunho, porque ele também foi um menino de rua, foi um menino que sofreu muito,
e hoje ele é acolhido, mas mais que acolhido, ele é filho mesmo de Luciana e Andréia. Então a gente vê que a evangelização, o fogo da evangelização está no coração de todo aquele que se abre ao amor de Deus, todo aquele que se volta para Deus no meio do seu sofrimento. Isso acontece para cada um que se abre, independente da idade, seja uma criança como a Julinha que escutamos nesses dias, seja um adolescente como o Pablo, o Jean, a Geice e outros, seja um jovem ou uma jovem que busca também entender qual é o sentido da sua vida. Eu me lembro muito também do seu Libanisque, lá da casa dos vozinhos. Sempre ele nos recebe com um sorriso, com um abraço, sempre deitado naquela cama, sempre ali deve estar acamado também para receber todos os cuidados. Ele não tem possibilidade nenhuma de ter outro movimento, mas sempre em cima de uma cama. O seu Libanisque ensina muito para a gente, com o amor, com o sorriso que ele sempre tem nos lábios, nunca reclama, sempre agradece, sempre louva a Deus, sempre está feliz, sempre agradece. Todas as vezes que vamos lá visitá-lo, é sempre agradecimento que sai da sua boca. Então isso é um testemunho. Veja, até nessas condições, físicas que fazem sofrer, não pouco, mas muito, mesmo nessas condições, você é capaz de ser um evangelizador de fogo, como São Paulo. A experiência com as crianças que a Cassuda acabou de contar, que acontece no centro de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, é uma explicação muito clara desta palavra. Fiz-me tudo a todos para ganhar o maior número. Fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. Para todos eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. E aí nesta evangelização com as crianças, os missionários usam maquiagem de criança, usam roupa de criança, jeito, brincadeiras de criança. Desta forma atraem as crianças, que vocês sabem são escravas da cola, do thinner. É difícil tirá-las desta escravidão. Então se organiza brincadeiras, tudo com uma linguagem que eles possam entender. Então é bem importante entender isso. Fazer missão significa se tornar um com as pessoas que Deus coloca à nossa frente para evangelizar. Isto é, não há modo, não há forma alguma de fazer missão ficando sentados numa poltrona ou ficando sentado no sofá. Você tem que sair e ir até o encontro do irmão que está caído, lascado. Você tem que ir aonde ele está, viver a experiência, claro, viver com Deus no coração, não vai fazer as besteiras estúpidas que ele faz, de usar drogas e tudo mais, porém você pode visitá-lo no seu mundo, de forma tal que ele sente que você está perto dele, que você se une a ele, que você é um com ele. Então a missão parte deste ser um, deste fazer-se um, sem julgamento, porque o julgamento não serve, sofrendo com quem sofre, sentindo tudo o que eles sentem. Este é um sacrifício necessário, preparatório para a missão. É já missão, porque a missão começa desse momento. Às vezes a gente pensa que a missão é só o fruto, é a conversão. E isso é muito lindo, muito bonito, realmente, como quando os apóstolos voltaram e Jesus exultou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, porque escondeste estas coisas aos sábios e revelaste aos pequeninos. Então existe uma imensa alegria quando se volta da missão e se conta os frutos. Porém, precisa saber que os nossos nomes estão escritos no céu, mais do que tudo, porque missão é a partir do primeiro momento, do primeiro sacrifício, quando parece que nada se move, quando parece que nada dá certo. Eu me lembro o que se conta de São Francisco Xavier, quando evangelizou o Japão junto com outro seu irmão, que inclusive sabia falar melhor,
tinha aprendido a falar melhor a língua, e o primeiro discurso que eles fizeram para anunciar Jesus nesta terra completamente nova teve como resultado uma cusparada no rosto deles. Receberam uma cusparada. E eles ficaram calmos, se limparam e continuaram a pregar. E a pessoa que cuspiu no rosto deles ficou até o fim do discurso e pensou: se estes homens não se vingaram com isso que eu fiz, então significa que o Deus que estão pregando é verdadeiro. Este homem se converteu. Foi um dos primeiros japoneses que se converteram. Então, é claro que o fruto é bonito. Porém, não podemos esquecer que se estes dois missionários tivessem desanimado ou tivessem tido uma reação humana como é normal, aí não teria acontecido evangelização nenhuma. Então, realmente o propósito nosso de hoje para todos é procurar, buscar os fracos, os caídos, os lascados, buscar aqueles que não conhecem Deus e se fazer um com eles, ficando ao lado deles, conversando com eles, entrando no mundo deles. O anúncio deve ser feito somente depois que se cria um laço forte com estes irmãos. Aí você pode também oferecer para eles o melhor que você tem, que é Jesus. Então, acho que é suficiente, estes pequenos acenos são suficientes para nos estimular e viver a palavra de hoje. De novo, convidamos toda a Missão Belém a fazer esta escolha pela evangelização. Esta escolha que é a nossa alegria, que é a razão do nosso existir. Também ontem estava aqui com a Cacilda, analisando as equipes italianas, o desenvolvimento, como é bonita a experiência das primeiras duas equipes da Itália que iniciaram a trabalhar no ano 2009, a equipe San Diego e a equipe San Michele Arcangelo. A equipe San Diego fez tantos eventos de rua que bem cheios, que conseguiu se duplicar, se desdobrar a cada ano. Então, durante 6 anos em seguida, 2009 e 2015, ela se multiplicou 6 vezes. E a equipe San Michele Arcangelo se dedicou mais à missão. Então, foi fundar Forlì e outros lugares longe, e isso, claro, que é mais fadigoso, e se multiplicou 3 vezes. Fundou 3 núcleos novos de rua, porém em lugares longe. Como é bonito isso! Quanto trabalho, quanta dedicação por isso. E depois estávamos olhando as várias equipes. É impressionante ver como algumas equipes estão trabalhando tanto que conseguem se multiplicar 2 vezes em um ano. Vocês sabem que seria suficiente uma vez para fazer uma caminhada serena e calma. Mas eles trabalharam tanto que conseguiram dar vida a um Yeshua, que os jovens se separam dos adultos, e até o final deste ano conseguirão também dar vida a uma outra equipe de adultos de rua. Como é bonito isso, ver o fogo da evangelização, que move mares e montes para poder anunciar Jesus. Isso tudo leva a gente a deixar de lado toda a nossa picuinha, toda a nossa pequenez, toda a raiva, todo o orgulho, tudo que de negativo tem no nosso coração, para ser projetados unicamente em Jesus. Então vamos hoje nos exercitar nesta missão, esquecer-nos de nós mesmos. Ai de mim se eu não evangelizar. Que seja um dia cheio de Jesus e cheio de missão. Paz e alegria. Paz e alegria a todos.